Estima-se que entre 40 a 42 milhões de pessoas alugam um corpo no mundo, sendo 80% meninas com idade entre de 13 a 25 anos. Além disso, o levantamento realizado em 2023 classificou os países mais procurados por essas jovens, que são Alemanha, que é totalmente legal e regulamentada desde 2002, o aluguel do corpo, com direitos até mesmo trabalhistas e fiscais para as profissionais disso. Holanda, que está em segundo lugar, que também é regulamentada, e lá tem a existência de bordéis e amplamente praticada, especialmente a famosa Rua Vermelha, tá? Eu já fui na Holanda e vi pessoalmente esse tipo de rua. Outra informação útil que eu não falei, gente, antes mesmo de eu sair do Brasil, eu tinha um blog antes do YouTube, e eu já naquele blog, que eu ganhei até o prêmio em 2011 como um dos melhores do Brasil, eu já abordava sobre essa cultura da brasileira, sempre. E eu sempre fui muito cética sobre isso, mas não adiantou. Depois de passar muitos anos, assim, sendo preterida, né? Depois de passar muitos anos, muita gente não acredita, né? Porque eu sempre fui modelo na juventude. Eu não tinha namorados que me assumissem dentro do perfil que eu idealizava, tá, gente? Sim, acontecia de um rapaz querer me dar um fogão, me engravidar, mas eu não quis. Por isso que eu não faço parte muito dessas estatísticas de mãe solo, que pré-adolescente já tinha vários parceiros e vários filhos. Nesse vídeo aqui vai ter algumas ilustrações de inteligência artificial, mas essas ilustrações não é sobre você. Você pode se identificar, mas eu não fiz para você, tá bom? Outro esclarecimento. Ai, meu pai! Onde está o pai? Ai, meu Deus! Pessoas. Todos nós temos noção de biologia, né? É a mulher que gera os filhos, é a mulher que também ela escolhe os seus parceiros. E também, no Brasil, infelizmente, são as mulheres que ainda não se conscientizaram sobre a sua tutela pessoal, né? Porque os homens são promíscuos, mas são as mulheres que têm a gestação. O curioso é que no Brasil e em países subdesenvolvidos, essas mulheres têm uma quantidade elevada de filhos de parceiros diferentes. Além disso, no Brasil existem políticas como Bolsa Família, incentivos do Estado, para que você, de uma certa maneira, ganhe um bônus por cada filho gerado. Então, nesse vídeo aqui, eu vou ter que focar justamente sobre essas jovens, essas meninas que já têm 2, 3 filhos de pais diferentes e que vê na Europa a possibilidade de mudar de vida, só que ela só muda a vida dela. E elas dificilmente voltam. Então, quando elas decidem a voltar, os filhos já são pré-adolescentes e elas já luxou bastante, né? Porque é um poço sem fundo. Porque quando você começa nesse trabalho de job, você cobra menos. Conforme você vai pegando prática, conforme você vai tendo contatos, você vai aumentando o valor. E cada procedimento estético que você investe, você aumenta o seu valor de mercado. Então, para ser bem literal e deixar bem redondinho para pessoas mais desprovidas de inteligência, a intenção do meu vídeo. Então, paciência que eu vou chegar nos pontos, mas é um vídeo polêmico, é um vídeo muito delicado, que eu tenho que ser muito atenta na hora de trazer para vocês. Então, vamos lá. Ai, mas no Brasil acontece a mesma coisa. Não tem nada de diferente, só a nacionalidade. Então eu vou repetir novamente e já sugeri que você assista o vídeo que eu publiquei horas atrás, tá? Sobre esse tema. É meio óbvio, mas eu vou repetir. No Brasil, você tem a sua certidão de nascimento, você tem a sua identidade, você fala a língua, você tem leis que te tutelam, você tem leis sociais que vão te proteger.
Não são as melhores do mundo, mas são as únicas que tem. Tem o SUS, tem várias ferramentas que na Europa não tem. Além disso, no Brasil, você está com outros brasileiros, você talvez tenha um parente distante, você tem sua mãe, você tem seu pai, você pode fazer uma universidade, você pode vender bala na rua. Na Europa, não! Na Europa, você não tem testemunhas, você está completamente sozinha, você não sabe falar a língua, você não tem documentação e você é totalmente dependente desse homem, que você não sabe falar direito a língua dele, você não tem nem noção de nada. A única coisa que você acha é que você está vivendo um relacionamento como no Brasil, que só muda o que mesmo? A nacionalidade. E para complementar, vai vir aquela clássica. Não é assim. Comigo não foi assim. E consegui. Não importa. Esse vídeo aqui não é sobre a exceção, é sobre a regra. Mas aí vê isso, aí vê taca, aí vê fez. Você que não tá querendo aceitar as duras verdades que eu tô trazendo pra você. Ai, mas a loura do sobrevivendo da Turquia, ela fala melhor do que você, porque ela é mais loura do que você, porque ela é mais chique do que você, porque você é preta, pobre, favelada. Aqui não é uma competição. Eu represento as sobreviventes. Eu não estou na Europa mais, né? Vai fazer 2 anos. Eu não estou me relacionando com nenhum gringo. Eu realmente não sou loura e eu não tenho interesse de pedir para ser entrevistada pela loura para ser esculhambada ao vivo por ela. Porque eu percebi que quando sou eu que estou falando, vocês me esculhambam. Quando eu que estou falando, vocês não dão credibilidade. Quando é a branca que está falando, ela pode até falar mucama. Vocês batem palma porque ela é rainha. Por isso que nós precisamos ter consciência o quanto o nosso subconsciente de vira-lata, de a gente de se diminuir, é muito entranhado na nossa alma. E isso se deve a uma carência afetiva paternal. Onde está o pai nessa história? Gente, o pai nessa história já não está desde quando a mucama nasceu. O pai já não está nem quando ela engravidou. Do primeiro, do segundo, do terceiro. E para fechar essa introdução, eu vou falar o que é inversão de dinâmica. O TikTok é um perfil público. Você tem uma imagem pública na internet. E as pessoas assistem esse conteúdo como você está assistindo esse agora. Então, eu não vou nem baixar o conteúdo. Eu vou abrir o TikTok, tá? E ir no perfil dessa jovem que faz o primeiro relato. Vamos lá. Acordei e eu vim falar um negócio aqui pra você. Recentemente eu tava num vídeo e eu comentei assim, minha Berlim, eu moro em Berlim, eu moro na Alemanha há 2 anos. E 2 anos eu lutando pra conquistar um espaço aqui. E conquistei. Hoje eu falo o idioma, não é perfeito meu idioma, mas eu falo, consigo trabalhar com o idioma, né, que eu sou auxiliar de enfermagem, só que não é um caso de dor. E a imigração deu muito certo pra mim, mas eu não vou negar que usei o job como escada sim, e não me arrependo, gente, eu não me arrependo porque o job na Alemanha é legalizado, eu paguei imposto por ele, e assim, eu usei o job de escada sim, e me ajudou muito a chegar até aqui, mas claro que não foi só o job, foi pessoas que eu conheci, foi circunstâncias que me levaram até aqui. Esse apartamento, eu tive ajuda, claro, né, da minha ex-sogra, ela me prestou dinheiro, não tudo, claro, eu tinha um pouco, porque eu paguei 6 meses por esse apartamento hoje. Então, são várias camadas. A primeira é ela, muito jovem, pessoas, muito jovem. Então, eu vou fazer como no Sobrevivendo na Turquia, eu vou criar uma imagem aproximada, né, para você ter uma ideia mais ou menos da idade. E ela já tinha sogra, ex-sogra, porque quem levou ela para lá foi um gringo. O gringo veio, pegou a garota, ela deixou os filhos aqui, 2, e foi para lá. Chegando lá, o cara era muito afeminado, como se ela não soubesse. Ele era muito afeminado, ela diz que ele batia fofo e ela queria um homem másculo. Aí ela falou, meu querido, agora eu não quero mais. Aí a sogra, já preocupada, né, que é a mãe do cara, foi limpar a caca que ele fez. Então, a mulher,
a mãe do gringo conseguiu se livrar da mucama. Por quê? Tinha que arrumar um lugar para ela ficar, senão ela ia continuar dentro da casa do gringo. Eu fui casada há 10 anos. E o que muita gente critica aí, falando que eu queria ficar, que eu queria pegar... Eu já tinha até direito, né? Porque a gente tinha uma empresa juntos, tá? O casamento já era longo, 10 anos. Eu tinha contas, documentos dentro daquele apartamento. Se eu realmente quisesse, eu estaria ainda lá, tranquilamente. Não ia ter lei que me tirasse dali, já que eu era 10 anos já estava ali, né? Quando você tá nessa dinâmica, que você mora junto com o gringo e você não tem uma casa, ou ele sai ou você sai. Eu não quis sair. Eu não quis sair naquele momento, porque para onde eu iria? Ia pra rua? Então não adianta você chegar pra mim falando que, ela quis ficar no apartamento. Porra, eu tô ali há 10 anos. Aí alguém tem que decidir. E o casamento, gente, meu casamento já tinha acabado já no 2º ano. A gente só continuou por uma questão de trabalho. Era um casal que trabalhava juntos. Então, você tem que entender que existe a primeira problemática. Quando você termina um relacionamento, você não tem para onde ir. Então, a mãe, para que o filho não saísse de casa, ela arrumou, ajudou financeiramente, deu 2.000 euros, 3.000 euros, e ela, com um job ou com outros serviços, conseguiu o restante. Isso é um outro tema que eu vou chegar para falar para vocês sobre isso. Olha, é quase praticamente impossível você conseguir alugar um apartamento, uma casa na Europa sozinha. Você sendo uma mulher parda, preta, principalmente brasileira, sozinha. Tem que ter um fiador, tem que ter um nativo no meio. E quem entrou nessa dinâmica foi a mãe do cara. O apartamento dela não é próprio, é alugado. Ela paga 800 euros por mês e teve que dar um sinal de 6.000 euros. Agora, imagine esse valor, 6.000 euros em reais. Vamos colocar aqui, 6.000 euros em reais equivale a quase 40.000 reais. Ela, em vez de voltar para o Brasil, ela quis continuar lá fora. E os filhos pequenos lá no Brasil. Mas o pai, cadê o pai? Sei lá o quê? Não, ela não foi atrás do pai. Eu não sei se ela tem contato com os pais. Essa dinâmica é uma coisa que ela quis deixar com a avó, com a mãe lá. Isso é o clássico, tá? Mas quem saiu do Brasil foi a mãe, não o pai, tá? E ela foi lá, arrumou um outro namorado. E o namorado vem de vez em quando no apartamento dela. E o apartamento dela tem vários quartos. Então, se ela quiser, pode fazer job dentro do apartamento. Porque também tem isso. As meninas, elas alugam um apartamento por 1, 2, 3 dias. Elas viajam para esses lugares. Elas alugam um hotel, um apartamento. E recebem os clientes lá dentro. Só para finalizar, então, ela falou que usou o job como escada. O que significa? Que não foi só o job, foi também os contatos, porque bem ou mal, uma menina com uma boa aparência. Então, ela conseguiu, através desses homens, um emprego, o clássico subemprego, que é cuidadora de idosos. Então, ela trabalha no lugar onde ela cuida de idosos. Aí vem outra questão. Mas você tá criticando quem trabalha com idosos? Nossa, enfermagem é um trabalho digno. Você cuidar de idosos é um trabalho digno. Pessoas, eu trabalhei também com idosos, só que dando aula de fitness na Itália. Eu também fiz isso, indiretamente. Eu acho que você, é complicado falar com pessoas que são desprovidas de inteligência. Eu não tô me achando, mas eu tô sendo tão didática que fica assim, tão óbvio eu explicar para vocês que o problema não é a profissão. O problema é que sempre você vai fazer a cuidadora de idosos ou a que eu fiz, né? Que é aquela que vai animar a festa. Então, os trabalhos aceitáveis na Europa, não importa o seu nível intelectual, o seu histórico, se você tem diploma ou não, você vai trabalhar em restaurante, servindo mesa, limpando o chão. Você vai trabalhar em clínicas de cuidado a idosos, porque são trabalhos que os europeus não querem fazer. Você vai ser garota de programa, ou você vai rodar bolsinha por lá, porque as quantidades de hora é melhor, né, gente? Então, nesses países, esses tipos de trabalhos, esses subempregos são 40 horas, são trabalhos puxados, né? É o trabalho que ninguém quer fazer. Ou você vai para o campo catar tomate, tá bom?